Isaías 14, Yoshiarro, no hebraico, Isaías 14, 12. Aí está escrito lá o quê? O que está escrito lá? Na minha Bíblia, na sua Bíblia, está lá. O que está escrito? Como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que é o ponto do dia, parecias tão brilhante? Trata-se de uma passagem controversa, pois os Yahudins, os judeus, consideram esta passagem, está lá na Torá, sobre o desaparecimento da estrela Vênus diante da majestosidade do Sol, como alusão à crença de que o Império Babilônico desapareceria diante do poder do Todo-Poderoso, do Eterno, de Yahweh. E aí a maioria dos cristãos considera a passagem como um referente queda física de um anjo, daí denominam Satanás como Lucifer. Totalmente errôneos, totalmente errados, totalmente um ensinamento babilônico, cheio de distorções e interpolações. Satã não é Satanás e Satanás não é Lucifer. Diabo não é. Esse Malachi, que no hebraico significa mensageiro, é erradamente confundido como um demônio, que também chamam que é demônio, Satã, Satanás, é tudo demônio, é tudo a mesma coisa, e não é. Isso se deve porque ele só aparece por causa o que chamamos sofrimento. Mas o que poucos observam é que a escritura hebraica, né, a Bíblia em hebraico, mostra claramente que Satã só age quando o povo provoca algum desequilíbrio. Que desequilíbrio é esse? Uma transgressão, um pecado, nas regras naturais da vida ou nas escrituras, Torá e na Tanakh. Vocês entenderam? Satã, o Malachim, ou Malachi, que o Eterno criou, este Malachim, ele é verdadeiro, mas ele não é de fazer o mal, e nem tem inferno, e nem leva ninguém para inferno. A função de Satã, que foi uma das criaturas, podemos dizer, angelicais pelo Eterno, para que vocês entendam, obedecem ordem do Eterno, e não pode estar contra ele, como muitos afirmam em traduções tendenciosas do português. Satã nunca foi opositor a ninguém, referindo-se à criatura do ser angelical. Ele é a favor do Eterno, a favor de mim e a favor de você. Ele obedece a ordem do Eterno e é pela Torá e Tanakh. E quando o homem se desequilibra, o que é se desequilibrar-se? Quando o homem peca, quando o homem erra, aí manifesta-se em Satã, entendeu? A função dele de mostrar ao Eterno, de ir ao Eterno e mostrar ao Eterno: olha, o pecado está existindo. E aí é o Eterno que tem todo o poder diante da terra, diante de nossa vida, porque foi ele que nos criou, e não Satã. Satã obedece ao Eterno. Ele é meu irmão e seu irmão, meu irmão. Foram as primeiras criaturas. E seres angelicais não têm livre-arbítrio, não pode tomar posições não, e nem se rebeleiam, não, porque obedecem ao Eterno. A função deles são essa. Então cai por terra esse ensinamento de que Satã se rebeliou contra o Eterno e está na terra se rastejando para levar o povo para o inferno, para o caldeirão, o chifrudo. O que é isso? Isso é doutrina mentirosa, ensinamento errôneo, porque não é isso que a história diz, não é isso que as escrituras falam. Vamos lá. O Malachi, mensageiro, foi feito pelo Todo-Poderoso, que tem a missão de trazer as consequências de nossos erros, apontando, por isso que o nome dele é adversário. Ele é adversário dos erros dos homens, porque ele foi criado pelo Eterno para isso. Tá certo? Em cada um ao Altíssimo. É um Malachi, um mensageiro, um anjo totalmente obediente ao Altíssimo. Esse ser só se desperta quando nós, por nossa vontade, começamos a desviar dos caminhos do Eterno. Bendito seja ele, passamos a caminhar para o mal. Em que? Aonde Satã é despertado.
mas é despertado para levar para o inferno, para ter reino. Não, isso daí é uma história totalmente inversa. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Que Satã é o filho, é uma criatura do Eterno. Está muito claro, mas a Bíblia em português, feita, né? Você sabe de onde veio a Bíblia em português? Você sabe de onde veio? Há muitas Bíblias que estão aí em hebraico e não são hebraico, são zebraico. Vocês sabiam? Vocês já ouviram falar de várias traduções? A Septuaginta é uma delas. A de Orígenes de Alexandria, né? Muito conhecido, Orígenes. Ele fez uma tradução chamada Exapla, e ali tinha o hebraico, e tinha as colunas, eram 6 colunas, e essa tradução foi entregue, sabe a quem? Ao popular Eusébio Ariônimo, o Jerônimozinho, que transformou toda a escritura, e nos textos, aonde quem é Satã, referindo-se ao ser, referindo-se à acusação, mesmo sendo humano, ele botou tudo que era Satã lá, aí você vai ver lá, é Satanás é Lucifer. Foi o que Jerônimo fez. O teólogo Jerônimo, pai da igreja. E aí, Almeidinha, né? João Ferreira de Almeida, Calvino, Quinos, não é? E Companhia Limitada tomaram o rumo à igreja protestante, né? Nascida da igreja católica, comendo a mesma bagaceira, o mesmo sarapatel aí existente de ensinamentos mentirosos, fazendo medo ao povo. Olha, o bem e o mal, Satanás ou Jesus, Satanás ou Yeshua, Satanás ou Yahushua. É ou não é que você vê aí na internet? É ou não é que você vê dentro das igrejas? É ou não é o que você vê dentro das religiões? É isso sim. Vamos ver um exemplo? Que Satã era filho do Altíssimo? Foi. Lá em Al-Rav. Quem é Al-Rav? Jó, capítulo 1, versículo 6. Muito conhecido essa passagem, por cristão, por católico, por seguidor de Yahushua, seguidor de Yeshua, mas estão totalmente fora das reais traduções e do real sentido. Estão numa verdade religiosa, mas não estão na realidade escritural. E é isso que nós estamos aqui. E o que é que diz lá em Al-Rav, Jó 1,6? E vindo um dia em que os filhos do Altíssimo, de Deus, né, como está na sua Bíblia em português, vieram apresentar-se perante Yahweh, perante o Altíssimo, veio também Satã entre eles. Está aqui no hebraico. Vai erve ayon vai hu Elohim lehit aser al Yahweh Yod Revavihe vai agan ha Satan betohan. Está lá escrito. Está escrito aqui. E vindo o dia em que os filhos do Altíssimo, de Deus, vieram apresentar-se perante a Yahweh, está lá Senhor, né, na sua Bíblia, veio também Satanás entre eles. Aí eu te pergunto, Satanás estava fazendo o que ali? Ele era ou não era filho do Altíssimo? Satã, ele obedecia ao Altíssimo e sempre obedeceu e obedece. Mas esta história aí que inventaram, que ele se rebeliou, que ele foi expulso, né? Que ele toma posse e está um reino, e veio um bocado de demônio, antes se transformou em demônio, decaído porque está a favor de Satã. Uma grande mentira de tradução. Vamos lá. Vamos entender o que significa essa passagem no original? Sem mentiras, sem miticídios, sem interpretações, né, erradas ou tendenciosas, sem religiões, sem Messias, não é? Tudo foi criado pelo Altíssimo. Nada pode desafiar o Todo-Poderoso. Nada pode existir sem a vontade do Altíssimo. Se ele não existisse, algo impossível, nada existiria. Tudo depende dele, porém, ele não depende de nada para existir, para criar, corrigir e etc, e etc. Todas as nações, pensamentos, atitudes
mesmo as que escondemos somente para nós, vão para a presença do Altíssimo. E quando o livro de Al-Rav, de Jó, afirma que em um dia veio os filhos de Gaborrá, do Altíssimo, que quer dizer que toda a criação presta conta para o Altíssimo. E em especial nesse livro, era as coisas boas de Al-Rav, de Jó. Não esqueça que toda a criação é chamada de filhos do Altíssimo. Olha, todos são filhos do Altíssimo, mas estão, a maioria, sendo ensinados por doutrinas pagãs, certo? Porém, o livro fala que também veio Satã, ou seja, também veio a negligência de Jó. Qual era a negligência de Jó? A escritura no português, né, que você lê, diz lá que Jó era um homem rico, tal, e Satanás não podia tocar nele, e ele estava, não, tu vai lá, tu não pode fazer ele morrer, não, toca lá nele lá, ele vai ver quem sou eu e tal. É isso que está lá nessa sua escritura, não é isso? Mas a história que na Bíblia não relata, de Jó, significa que passou a não corrigir seus filhos e sua família a partir de algum tempo. Por quê? Jó e Al-Rav foi. Por quê? Já que antes ele deveria ser um bom pai e um bom esposo, um bom cônjuge. Como sabemos disso? Porque a cultura é hebraica, judaica, de onde veio a história, tá certo? Isso vem já desde o começo até hoje, a cultura hebraica, tá certo? Quando um ser da cultura hebraica usa o termo que em tempos vêm os filhos do Altíssimo, é toda a criação. E depois traz uma palavra que dá a entender que é algo que incomoda. Na nossa cultura, caso judaica, isso é algo que passou a existir depois. Tá entendendo? Então o que realmente aconteceu foi, e Al-Rav, Jó, por ser muito bem sucedido, se preocupou mais com seus bens do que com sua família, para não precisar corrigir seus filhos. Ele preferia fazer sacrifícios do que conversar, explicar, ensinar. Por isso, um documento chamado Midrash, conto onde usa a explicar algo do meio judaico, né, fala sobre esta questão de Jó. Está aí desvendado o mistério desta passagem. Satã é filho do Altíssimo ou não é? É gente boa ou não é? É obediente, amado. E quando Satã é excitado, como ele é incentivado pelo nosso pecado, pelos nossos erros, porque nós temos livre-arbítrio. Satã e outro Malachim, Malach, mensageiro que o Eterno criou, não tem livre-arbítrio. Você tem, eu tenho. Entendeu? Isaías 14:12. Sabe que aquela historinha que Satanás era um anjo chamado Lúcifer, né? Vamos lá. Que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Você sabe, né? Não existe na Bíblia. Ou, aliás, não existe na Torá. A única ocorrência do nome Lúcifer na escritura para o português está lá em 14:12, que os tradutores botaram. E parece se tratar de mais um caso de erro de interpretação e de tradução. Será? Vamos lá ver. A história original em hebraico, em Ivrite, fala de um rei lá da Babilônia. Se lembra que a gente falou do rei da Babilônia? Lá da Babilônia, que foi destronado enquanto perseguia os israelitas, o povo de Israel. Quando os cristãos fizeram a tradução, quem foi? O cara da igreja? Foi o pastor? Foi lá o membro? Foi o presbítero? O pastor? Não, foram os copistas. Eusébio Hierônimo Paulino, não é? João Ferreira de Almeida, Quinos, não é? Calvino. Eita, vamos embora. Os padres da igreja católica. Aí fizeram o que da tradução? O rei da Babilônia virou um anjo. E o nome do rei era Helau. Helau era um rei babilônico, que significa estrela do dia ou estrela da manhã.
ou filho da alvorada, da alva, virou Lúcifer, a estrela da manhã, Vênus dos romanos. Veja que situação o povo se encontra. Veja que situação a sua família, familiares, amigos, pessoas de trabalho, filhos, que de repente estão em igrejas, estão sendo ensinados, nem chegam nem a metade disso que eu estou dizendo a vocês, porque precisa se estudar. Presta bem atenção. Então, quando os cristãos fizeram a tradução, o rei virou o quê? O anjo. E o nome do rei, Helau, que significa estrela do dia, o filho da alva, da alvorada, virou Lúcifer. Eita, a estrela da manhã, a Vênus de Roma. E a Vênus é a estrela da manhã. É a estrela da manhã. Tem até aqui uma foto, né? É tirada pela NASA. Já é a Bela Baí em Izumir, na Turquia, da estrela da manhã. Então, Satã não é Lúcifer. E Lúcifer não é o nome de Satanás de português, ainda errado, Lúcifer não é. Entenderam? Então os pastores, os líderes estão enganando vocês. Os líderes que tem aí, ó, nas internets da vida aí, os seguidores de Yeshua, de Jesus das células, né, que vivem se reunindo em casa, tudo, e ficam na internet. Os seguidores de Yahushua, todos esses aí estão enganando vocês. Lúcifer, a estrela da manhã que caiu, foi banido, é um mentiroso, é um pagão, entendeu? Dá para eles ficarem lá, morando lá dentro da igreja católica, lá em Roma, lá no Vaticano, que é o lugar desses aí. Vamos lá. A fotografia foi tirada da estrela da manhã durante a madrugada, antes do sol aparecer no horizonte. Vênus é chamado pelo nome autoexplicativo de estrela da manhã. Esse fenômeno em que o objeto maior é visto no céu em tamanho menor é chamado de ocultação. Ao mesmo tempo em que isso ocorria, a Lua estava vivendo sua última noite como crescente e preparava-se para a mudança de fase. É o nosso satélite natural, que ficava visível no céu até quase a hora da alvorada. Inverte o funcionamento, passará a ser vista logo após o pôr do sol do dia anterior. É o ciclo que se repetirá na próxima troca em fase lunar. Isso aqui é um documento da NASA. Será que esses copistas aí, esses pastores aí ensinam isso a vocês? Hein? Não. E nunca. Então vamos lá. Nós já sabemos que Satã existe e não é nenhum ser maléfico, o Malahim, e que a palavra Satã tem ocasionamentos na Torá, se referindo-se até, no modo geral, a cidadãos e homens. Vamos ver o que é diabo, diabolos e daimon. Vamos lá. Antes de prosseguir, é necessário fazer o adendo. Muitos religiosos gostam de inventar traduções adaptadas às suas necessidades para certas palavras. Ou seja, o costume de linguagem de rua. É como se fosse no tempo do grego koiné, que foi traduzido a Septuaginta, uma das traduções. A Septuaginta foi traduzido nem no grego tradicional, foi no grego koiné, o pior existente, que era conhecida a língua de rua na época. Hoje, o nosso português, muitas pessoas pensam que é o português original, e não é. Isso é história. Mas não é história de carochinha como ensinam aí, as religiões ensinam nas escolas. O nosso português não é o português original. Como o grego koiné, naquela época da tradução da Septuaginta, também não era a tradução original. Não era o falar original, a língua. Tá certo? Era um declínio do próprio grego. Então o nosso português não é o português original. E qual é o português original? De Portugal. Esse é o original. O nosso, tá certo? Foi feito no tapa, como diz. Foi uma mistura de tudo que você pode imaginar. Mas a nossa língua veio do Tupi-Guarani. Você sabia disso? Se não sabia, fique sabendo. Então, há um declínio. Tá certo? Hoje as pessoas pegam o português de algo e começam a falar e a declinar as palavras e inventar. É isso que está dizendo aqui.
normalmente de maneira tosca e grosseira, mas que, dependendo da erudição com que são colocadas, acabam enganando os desavisados. E é verdade, as pessoas que não sabem de nada e começam a repetir: olha, Lúcifer é o nome do diabo, do capeta, do Lucifer, de Satã, o nome dele é Lúcifer. Tá fora, fora. Uma das favoritas dos fanáticos religiosos é relacionar daimon, diabo ou diabolos, com acusador ou caluniador. Pois bem, daimon ou daemon significa gênio ou espírito. São os anjos da guarda da mitologia católica. Eita! O povo lá, né, do Sarapatel, lá das línguas estranhas, que gosta de estar marchando nas igrejas, né? Eita, gosta disso aqui. Entendeu? Vamos lá. Já diabo vem de diabos, do grego, como nós já falamos, cujo significado está atrelado a outra palavra bem conhecida, símbolos. Diabo significa aquilo que nos separa. Olha, vê o que é a tradução. Enquanto símbolo significa aquilo que nos une. Desta maneira, uma seita diabólica significa, no sentido correto da palavra, uma seita que nos separa. Já a relação entre símbolos é união, é bem fácil. Basta imaginar um time de futebol, eu botei aqui como exemplo, o símbolo do time é o brasão, que une os torcedores. Entenderam? Diabo é o título mais comum atribuído à entidade sobrenatural, maligna da tradição cristã. Presta bem atenção. É tratado como a representação do mal, em sua forma original, de um anjo querubim, olha, responsável pela guarda celestial, que eles dizem que foi expulso do céu por ter criado uma rebelião de anjo contra Deus. Veja que situação. Não é fácil não, viu? O paganismo apropriou-se de um elemento de cada deus pagão, aí a coisa vai esquentando, e reuniu-os para que toda vez que um de seus fiéis olhasse para uma divindade, sentisse medo, associando-se ao Lúcifer, que não tem nada a ver com Satã e que não é um ser do mal, Satã. Outra forma também comum quanto ao parecer corresponde a de um ser metade humano, metade bode, com um pentagrama invertido escrito no corpo, que foi a imagem iniciada pela Igreja Católica. Mas capeta, agora capeta, a gente falou de diabo, falou, e capeta é o quê? Que esse povo diz que é Satanás, que é o mesmo diabo, que é tudo, que é capeta. Você sabe dizer o que é capeta? De onde vem capeta? Vamos lá, capeta vem de onde? A palavra capeta vem da junção da palavra capa com o sufixo eta, que é um diminutivo. Assim, originalmente, capeta significa uma capa pequena ou curta. Eita, quando chama você está com capeta, onde você está com a capa pequena ou curta. Mas não tem nada a ver com o Satanás cristão. Não tem nada a ver. Veja que situação. Então vamos lá. O nome capeta provavelmente ficou associado ao diabo por causa de representações antigas do diabo, que mostravam usando uma capa curta. Presta bem atenção. Antigamente dava-se muitas mais valor ao poder de palavras e à importância de um nome. Muitas pessoas tinham receio de dizer o nome do diabo, por medo de o invocar. Assim como dizer o nome de uma pessoa é uma forma de chamar essa pessoa. Dizer o nome do diabo ou de algum demônio poderia fazê-lo aparecer, causando muitos problemas. Não é isso? Isso foi da antiguidade, veio para cá até hoje, e as pessoas não estão assim? Quando a pessoa faz algo de errado, ela diz, sai capeta, tá cheio do capeta, tá cheio do demônio, isso é Lucifer também. Que mistura, que confusão de pessoas que não sabem de nada. Veja que situação. Por causa disso, as pessoas deram muitos apelidos diferentes ao diabo, para evitar dizer seu nome. Não é isso? Um desses nomes foi capeta, por causa da associação. Assim, chamar o diabo de capeta era como aquele que usa capa curta. O nome capeta não aparece na escritura, é uma invenção da língua portuguesa. A Bíblia não descreve, as escrituras, a aparência do diabo capeta.
Caminã. Louvado seja o Eterno por isso. Que maravilha, né? Que maravilha nós estamos ouvindo aqui. Nós estamos nos alimentando aqui. Então vamos lá. A palavra capa vem do latim medieval capa, que era uma peça de vestuário usada por cima de uma roupa para se manter quente. Na etimologia, onde gerou a capeta, a roupa curta. No substantivo, pelo português, presta bem atenção. Capeta, no masculino, pessoa inquieta, peralta. Olha para ele. Alguns exemplos: Anhanguá, Anhanguera, anjo tenebroso, anjo caído, arregnado, asmódio, azucrim, beiçudo, bicho, bicho feio, bicho preto, bode preto, bruxo do inferno, bute, cabeça de urupemba, cafuçu, cafute, caneco, caneta, canhoto, capa verde e outros, e etc, e etc, e etc. Louvado seja o Eterno por isso. Vamos lá. Mas aí agora nós provamos que Satã é um ser criado e que obedece ao Eterno, e é que é por mim e por você. Mas quem é Satanás? Satã é Satanás? É o diabo? É capeta? É Lúcifer? Quem é Satanás? De onde veio a questão de Satanás? O seu significado. Primeiro vamos ver, não é? A questão de Satanás. Durante o cativeiro dos Yahudim, dos hebreus, dos judeus, eles se depararam com um sistema religioso chamado zoroatrismo. Presta bem atenção. Do persa Zoroastro ou Zaratustra. Ele acreditava existir o Deus do bem, Aharuha Mazda, e do mal, Ahriman. Satanás em hebraico, que chamam de acusador ou adversário, não é um ser real, mas um substantivo. Mas sob a influência persa, no cativeiro, presta bem atenção, passou a ser temido. Que coisa, hein? Que situação. Vamos lá. Tanto é fato que no Pentateuco, Moshe, lá em Moisés, na Torá, não se fala sobre Satanás, que somente foi aceito a palavra Satanás em 331 da era cristã. Na mitologia grega, o Minotauro era uma criatura, meio homem, meio touro. Morava no labirinto que foi elaborado e construído por Dédalo, a pedido do rei Minos de Creta, para manter o Minotauro. O Minotauro foi eventualmente morto. Foi morto. Presta bem atenção. Por Teseu. Ele significa o desejo de posse, cobiça, apego material. Provavelmente o povo acabou criando a imagem de Satã com base nesse mito. Vemos os chifres e o tridente, imagem que lembra o diabo ou Satã. Veja mesmo, essa crença no português domina os fiéis através do medo até os dias de hoje. Veja que coisa. Shalom para você, Renato Soares. Um abraço. Que situação, né? Então vamos lá, vamos avançar. Vamos avançar. Quem é Zoroastro? Vamos falar, né? Quem é Zoroastro? O zoroatrismo, mazdaísmo, madeísmo ou parcismo é uma religião fundada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra, a quem os gregos chamavam de Zoroastro. É considerada como a primeira manifestação de um monoteísmo ético. De acordo com os historiadores das religiões, algumas das suas concepções religiosas, como a crença do paraíso, na ressurreição, no juízo final e na vinda de um Messias Salvador, viriam a influenciar o judaísmo messiânico, o cristianismo e o islamismo. Eita! É lapada, viu? Ó,
Ó, deixa eu beber uma aguinha aqui porque o negócio está esquentando. Que coisa, hein? Que coisa. Tem seus fundamentos fixados no Avesta e admite a existência de duas divindades, dualismo, as quais representam o bem, Ahura Mazda, e o mal, Ahriman. Da luta entre essas divindades sairia vencedora a divindade do bem, a Ahura Mazda. Não é isso que estão ensinando no cristianismo? Não é isso que estão ensinando nos seguidores de Messias? O bem e o mal, e o bem vai ganhar, o bem vai vencer, o bem vai fazer e o mal vai se quebrar. E quem tiver algo do mal vai ser jogado no inferno, vai se queimar. Não é isso que estão ensinando? A doutrina do medo. Entendeu? Não existe decreto dominical. Viu, amado? Não existe decreto do Domini. Domini é do latim, não é? Você já pensou? Imagina você dentro de uma religião, e aí tem as chamadas escolas dominicais, né? Que começam a fazer estudos. Tu já pensou? Os teólogos tudo ali dizendo que o nome de Satã é Lúcifer, e aí chama ele de diabo, capeta, demônio, chifrudo, mão de lã, começam a falar um bocado de baboseira e o povo acreditar nas escolas dominicais. Aí eu pergunto, escola dominical ensina alguma coisa? Zero à esquerda, ainda mais à esquerda. Vamos lá, vamos avançando mais um pouco. A religião pré-zoroastriana, a religião do Irã antes do surgimento do zoroatrismo, apresentava semelhanças com a Índia védica, dado que as populações que habitavam entre espaços decidiam de um mesmo povo, os arianos ou os indo-arianos. Era uma religião politeísta. O que é politeísta? Na qual que adoram a vários deuses, entendeu? Aí eu te pergunto, o cristianismo adora vários deuses ou não? Jesus é um deles, Jeová é um deles, Javé é um deles, Lampião é um deles, Padre Cícero é um deles, não é não? Ah, Frei Damião é um deles, Maria é um deles. E aí? Tem mais? Tem um bocado por aí, né? Mas vamos ficar por aqui. Na religião politeísta, na qual sacrifícios dos animais, o consumo de uma bebida chamada Haomar, em sânscrito Soma, desempenhava um importante papel. Vocês estão entendendo, né, que tem a ver com as religiões e que nós estamos falando aqui, com as falsificações. Então, Zoroastro viveu na Ásia Central, num território que compreendia o que é hoje a parte oriental do Irã e a região ocidental do Afeganistão. Zoroastro era originalmente um padre migian, mas ele parece ter reformado ou purificado o credo dos reis magos. Não existia um consenso em torno do período em que viveu. Os acadêmicos têm situado a sua vida entre 1750 a 1000 AC. Sobre a sua vida existem poucos dados precisos, sendo as lacunas preenchidas por muitas lendas. De acordo com os relatos tradicionais zoroastrianos, Zoroastro viveu no século 6 AC, pertencendo ao clã Spitman, sendo filho de Pausuru-Shaspa e de Dogdorrava. Era o sacerdote do culto dedicado a um determinado Aharu. Foi casado 2 vezes e teve vários filhos. Faleceu aos 77 anos, assassinado por um sacerdote. Aos 30 anos, enquanto participava num ritual de purificação no rio, Zaratustra, o popular Zoroastro, viu um ser de luz que se apresentou como sendo Vohu Maná, bom pensamento, e que o conduz até a presença de Ahura Mazda, que chamavam de Deus, e de outros 5 seres luminosos, o Amacé Espentas, sendo este primeiro de uma série de encontros de Ahura Mazda que ele revelou a sua mensagem. Essa mensagem está parecendo com alguma coisa do cristianismo. As autoridades civis e religiosas opunhavam-se à doutrina de Zoroastro. Após 12 anos de pregação, Zoroastro abandonou sua região natal e fixou-se na corte do rei Vishnaspa na Bactria,
região que se encontra no atual Afeganistão. Este rei e sua esposa, a rainha Rutosa, converteram-se à doutrina de Zoroastro, e o zoroatrismo foi declaradamente como uma religião oficial do reino. Só estou dando um bizu aqui para vocês, né? Para você ver, tem muito mais coisa aqui, nós vamos pular aqui, isso é a apostila, né? Falando de Satã, se você tem medo, né? É sensacional. Os rituais de Zoroastro, do zoroatrismo, né? Decidiam quando onde desejavam orar. A maioria dos zoroastrianos reza várias vezes por dia, invocando a grandeza de Haru Mazda. As orações são feitas perante uma chama de fogo. Isso só para vocês terem uma pincelada, né, da questão do assunto. Vamos ver aqui agora. Zoroastro teve muitos problemas em tentar implementar a religião monoteísta, tentando se opor aos sacerdotes de Mitra e os sacrifícios sangrentos dos touros. Zoroastro foi assassinado por sacerdote de Mitra no templo de Balkh. O nome Mitra, Sol, era visto como o deus da luz. Os Vedas o chamavam de Varuna e os persas de Haru Mazda. Estão entendendo, amados? Louvado seja o Eterno. Presta bem atenção. Após este período, o culto de Mitra floresceu. Tudo é uma história, amado. Seu dia sagrado, Solis Victus, é comemorado a 25 de dezembro, mesma data do nascimento de Horus, e celebrando a vinda da nova luz. Essa história tem alguma coisa a ver com o cristianismo. Com o cristianismo judaizante aí de Yeshua, de Al-Rushwa. O sol invicto da história do Novo Testamento é do Novo Testamento mesmo. Não adianta você botar nome hebraico ou nome falsificado de aramaico ali, não, porque é história mesmo mitraica. Vamos lá. E o que era o mitraísmo? O mitraísmo, né, foi uma religião de mistérios nascida na época helenística, no século II AC, no Mediterrâneo Oriental, onde se tem difundido nos séculos seguintes pelo Império Romano. Eita, presta bem atenção. Pelo Império Romano. De onde vem os tradutores da Bíblia que está em português? Do Império Romano. Quem foram? Os padres. Eita. O mitraísmo alcançou a sua máxima expansão geográfica nos séculos 3 e 4 DC, tendo se tornado um forte concorrente do cristianismo. O mitraísmo recebeu particular adesão dos soldados romanos. A prática do mitraísmo, assim como de outras religiões pagãs, foi declarada ilegal pelo imperador romano Teodósio em 391. Porém, o cristianismo aderiu ao mitraísmo. Não é brincadeira. Então, amados, nós estamos vendo aqui de onde vem Satanás, de onde veio das conspirações, não é? De onde veio, né, as interpolações das palavras. Satã não é Lúcifer, o nome de Satã é Satã, e Satanás não é Satã. Satanás é uma invenção, é um declínio, e uma palavra usando, e ainda mais declinada para diabo. Então, pelo grego diabos, cada um lá na Bíblia em português, muitos eram chamados de diabo porque eram opositores. Vocês estão entendendo? Então caiu por terra, como nós falamos no passado, de quarta-feira do estudo do inferno, que era mitológico, não era real. Então Satã é real, mas Satanás é irreal. Diabo é irreal como ser celestial. Capeta é irreal como ser celestial. Tá certo?
E o verdadeiro Satã não tem inferno e nem foi banido de reino de nada, e não é opositor do eterno, ele é adversário do homem por causa do pecado, mas não tem reino e nem tem autoridade de fazer com o homem, senão o eterno que o criou. Aminã? É lapada nos balaíns, lapada no paganismo, amados. Certo? Então, amados, nós deixamos bem claro aqui, né, que Satã é o ser, mas não é Satanás, nem Lúcifer, nem diabo, e nem capeta, e nem chifrudo, mondilã, as linguagens, figuras de linguagens repetitivas e inventadas no português, como muita gente está nas igrejas e só falando besteira. Entendeu? Nós estamos explicando. Eu perguntei a você: você tem medo de Satã? É o título do estudo. Tem medo de Satã? Satã, Satanás é a mesma coisa? É o mesmo ser? Lúcifer é o nome dele? Então eu expliquei aqui. Satã é o ser angelical criado pelo Eterno, que obedece ao Eterno e que não tem rei nem foi banido do Eterno. Agora, Satanás e Lúcifer, Satanás no português é um declínio da palavra Satã. Então, Satanás do inferno do cristianismo e do diabo e do capeta do cristianismo não existe, é mitologia. Não existe Satã que vai fazer mal a você, que vai lhe levar para o inferno, porque ele não tem reino próprio. O reino é do Altíssimo e alvo. Amém? Não? Entendeu, Renato Lopes? Entendeu? Entenda. Tá certo? Então não existe esse Satanás, esse capeta, esse Lucifer aí, esse diabo que diz que é um só e que é Satã do hebraico, o ser angelical. Não, o ser angelical, Satã obedece ao Eterno, é filho do Eterno, foi uma das primeiras criaturas do Eterno. E o que levanta-se a Satã, qual é a função de Satã? É quando o homem peca. Então vai adiante do Eterno e diz: pecou pela natureza, pecou pela mentira, pecou pela safadeza, não é? Pecou pela ignorância, né? Pecou pela falta de amor, entendeu? Aí Satã, ele vai lá diante do Eterno, ele vai, é um ser que é por mim, por você, e é adversário de ir contra a palavra do Eterno, de ir contra aquilo que o Eterno criou. Tá certo? Então, amados, louvado seja o nome do Eterno. Então eu quero deixar aqui para vocês, não é? É importante isso aqui para vocês na noite de hoje, não é? Deste sábado de carnaval, onde muita gente está, não é? E quando acontece alguma coisa outra lá, quem está lá, às vezes gente lá da igreja, gente lá de Exu, de Alruxa, está lá brincando no carnavalzinho, aí acontece alguma coisa de lá, ó, o capeta se levantando ali. Ainda bem que a gente está brincando aqui, mas a gente está separado. Tá tomando um aqui, mas a gente tá separadozinho ali, vendo, brincando o carnaval, né? Aí da vida. Entendeu? Então, nós temos que entender que a Bíblia no português, a sua Bíblia, está totalmente mal traduzida, inventada, por causa de Eusébio Ariônimo Paulino, popular Jerônimo, por causa de João Ferreira de Almeida, por causa de Quino, por causa, entendeu? Por causa da Septuaginta. Meu irmão, tá? Mas eu aguardo que vocês possam ter entendido que o Satanás, capeta, Lucifer e diabo não é o ser angelical real da Torá e da Tanakh, tá certo? E que esse Satanás, capeta, Lucifer e diabo é invenção mitológica, como nós falamos, que mostramos a etimologia das palavras e mostramos de onde veio, não é? Do persa, o mal e o bem, de onde nasceu, não é? Ou você crê em Deus, que é o bem, em Jesus, ou você crê no mal, que é Satanás, não é isso? No diabo, no capeta. Então isso é mitologia, isso é a falsificação doutrinária do medo, a doutrina do medo, para o povo aceitar Jesus, para o povo aceitar Yeshua, para o povo aceitar Yahushua, aonde eles tinham que
se inclinar, não é aceitar não, é se inclinar diante do Altíssimo Todo-Poderoso que fez todas as coisas, porque o Altíssimo Todo-Poderoso não é Deus homem, não é o Altíssimo homem. Quando você afirma lá no Novo Testamento que existe um Deus homem, um Altíssimo homem, Jesus, Yeshua, Yahushua ou Yahshua, qualquer outro nome ali naquela história, você está afirmando que ele é mito, mitológico, porque Deus homem é mitologia. Tá certo? E o Altíssimo Todo-Poderoso, o Gaborra, o Adonai, Yahweh é o seu nome inefável, Todo-Poderoso, entendeu? Escrito nas antigas escrituras, entendeu? Diante do povo Yahudim, diante do povo existente, né? Com o seu nome. Lembre-se das profecias que o Eterno falou dos profetas: porarei o meu nome eternamente no meu povo e na minha cidade. E está lá os Yahudins, está até hoje lá o atual presidente, ministro lá de El Soru de Israel, Benjamin Netanyahu, está lá o nome de Yahweh, o nosso Altíssimo Todo-Poderoso. Amém? Então é a esse que nós devemos adorar, e não a Messias, a ungidos homem, porque quando eu digo que um ungido, um homem, ele é altíssimo, eu estou dizendo que ele é mito. É mitológico. Então, que todos possam ter apreciado, entendido e sejam fortalecidos pelo conhecimento da história da palavra, porque a sua Bíblia está toda cheia de erros, tá? E eu não sou culpado por isso, ok? Então, eu quero desejar a todos que participaram, não é, deste ao vivo aqui desse estudo, e querendo dizer a vocês que esta apostila deste assunto que nós falamos algo, porque ela tem quase 30 páginas, entendeu? E você pode adquirir, tá? Deixa lá o seu comentário aí dizendo que quer adquirir para ajudar o nosso projeto, tá? E ajudar muitos, tá? E você adquirir essa apostila para estudar, para estar em casa com as fontes, referências, tá? Tudo direitinho. Então, um beijo no coração, quero agradecer a todos, a Márcio Thomas, a Ricardo Ferraz, a Jorge Guimarães, não é? A todos que entraram aí, não é? E participaram junto conosco. E quarta-feira estaremos encerrando este ciclo de estudos do medo, não é? Quarta-feira passada foi o inferno, hoje foi Satanás, capeta Lucifer, não é? E quarta-feira será, né, o término desta história do medo, que estão infeccionando as pessoas, que estão levando as pessoas a serem manipuladas por lideranças religiosas, por teólogos mentirosos, por copistas falsificadores, ok? Então nós estamos aqui para te ajudar, e que você possa dar sua cooperação comprando os nossos materiais, as nossas apostilas, ok? Então quarta-feira nós estaremos mais uma vez aqui às 8h30 da noite, relatando o término deste assunto do medo. Então muita gente já começou a pegar a apostila do inferno, não é? Do estudo passado. Você tem a oportunidade de pegar do estudo de hoje, a partir de hoje, e a de quarta-feira, quando a gente entrar no ar, e você tem a oportunidade também de adquiri-la, ok? O assunto eu só vou dizer, possivelmente amanhã, estarei dando um lembrete, ou segunda-feira, né, eu deixarei o meu lembretezinho lá no Face, e você compartilhar sobre o assunto, tá certo? Um abraço para José Fortunato, tá aí assistindo, um abraço para ti, meu querido. E quarta-feira estaremos falando sobre outro assunto que eu não vou dizer agora, vou dizer amanhã ou segunda no lembretezinho, e você possa, né? João Nascimento, Shalom para você. Renata Barbosa, também um abraço, muito obrigado por tua participação, tá? Eu não posso responder perguntas, tá? Porque isso é um estudo, tá? Não é para perguntas e respostas, tá? Quando for perguntas e respostas, nós vamos fazer assim, ok? Então a gente falou quarta-feira do inferno, falamos hoje sobre Satã, se Satã é Satanás, capeta, Lucifer e diabo, né? Tá? E de onde veio essa história, que é totalmente nova. Aí eu pergunto, você tem medo de Satã? Não, eu não tenho medo de Satã. Satã é meu irmão, é seu irmão, é por mim e por você. Agora, você tem medo de Satanás, capeta, Lucifer e diabo? Também não, porque são coisas diferentes. E é mitológico, porque não existe esse dono do inferno, ok? Entenderam isso? Então amanhã estarei deixando. Então vocês possam aí
nos ajudar a adquirir nossas apostilas. Eu agradeço de coração. Um abraço para a Rosângela Ribeiro, Feijó Aminano. Não tem esse I não, viu, Rosângela? Escrito aí não, viu? É o A-M mudo, Aminano, tá? Daiane Alves Silva, Xalã para ti também. Muito obrigado a todos, tá? Então, até o próximo estudo, quarta-feira, não é? Vocês estarão recebendo aí, através da minha página, compartilhando o lembretezinho de qual será o estudo de quarta-feira, ok? O estudo do medo, da doutrina do medo, está caindo por terra, já caiu por terra. Aminã, um abraço, Renato Lopes, tchau para todos e uma boa noite e um beijo no coração. Shalom.